Nessa aula eu vou te ensinar como transformar o seu negócio em uma rede de franquias de sucesso. É um método passo a passo que eu desenvolvi para você franquear a sua empresa e fazer a venda de 10 unidades logo no primeiro ano. Com este método em 7 passos, que eu vou te mostrar inteiro aqui no vídeo, você vai saber como se tornar um franqueador do jeito certo, começando pequeno, gastando pouco e crescendo exponencialmente. Mas para quem que é esse método? É para você que tem um negócio lucrativo, mesmo que seja pequeno ou até micro, mas tem que ser lucrativo. Para você que está pesquisando, que já está querendo franquear, mas ainda não conseguiu informações suficientes para ter a confiança e a certeza de que está franqueando do jeito certo. Para você que tem um negócio começando do zero, mas que já pensa em expandir através do sistema de franquias. E ainda para você que já tentou um projeto de franquia e não deu certo, não conseguiu avançar, ou que já está franqueando, já começou a franquear, mas precisa acelerar a expansão da sua rede, ou que está apanhando dos franqueados com reclamações, questionamentos, insatisfação. E ainda para você que de repente tem dúvida, será que franquear é mesmo bom para o seu negócio? Continue assistindo que eu vou te mostrar que franquear pode ser o melhor caminho para o crescimento da sua empresa e para o seu negócio ser próspero e sustentável. E para quem não é? Não é para quem tem um negócio que não é lucrativo, que não tem possibilidades de ser lucrativo. Então, se você não tem ainda uma empresa que realmente tenha um bom resultado financeiro, você precisa dar um passo para trás e depois pensar para franquear. Não é para você que de repente, eu quero ter só 2 ou 3 unidades franqueadas, só 3 unidades na minha rede. Também não. Franquia tem que ser para crescer, para ter muitas unidades. E talvez você esteja se perguntando, mas será que para o meu segmento faz sentido franquia? Será que para o meu negócio dá para franquear? Essa dúvida é muito comum e até porque no começo do franchising eram basicamente negócios de alimentação, escolas de idiomas, e com o tempo isso foi mudando. O franchising foi abraçando várias áreas, vários segmentos. E hoje a gente vê franquia em todos os segmentos, em todas as áreas. É o caso, por exemplo, do nosso aluno, o Júnior Bergamin. Ele montou a primeira franquia de arquitetura e construção do país e logo no primeiro ano vendeu as suas 10 unidades. E nossos alunos, o pessoal da Vital Pet, que eles têm um plano de saúde animal, aplicaram o método e logo nos primeiros 6 meses já estavam com 8 franqueados. Outro case de sucesso é o Rodrigo, da Tutsi. Ele já estava franqueando, tinha 2 unidades quando ele entrou no curso. E depois de um ano, já estava com 14 unidades abertas. E o negócio dele é super inovador, é um sanduíche de sorvete sensacional. O Gustavo Souza, da Congelados da Mamãe, ele tem um negócio de refeições congeladas, aplicou o nosso método e depois de um ano já estava com 25 franqueados. E temos também alunos que estão começando agora, como a Aline. Ela começou fazendo bolos em casa, depois abriu uma pequena portinha, fez o curso, aplicou o método e já no primeiro mês estava com 3 franquias vendidas. Hoje, com a experiência que eu tenho, depois de 14 anos focado no franchising, eu sei que franquear é o melhor caminho para micro e pequenos negócios crescerem. Mas nem sempre foi assim. Então, lá no começo da minha carreira, recém-formado em administração, eu tinha um sonho de montar um pequeno negócio de croissant. Eu sou apaixonado por croissant. E pensei, puxa, dá para fazer um negócio pequenininho, bem enxuto, focado em delivery, em a pessoa só retirar e levar para casa. Um negócio tão forte esse modelo atualmente, né? E pensei, com esse negócio pequeno, enxuto, lucrativo, eu posso criar uma rede de franquias e expandir pelo Brasil inteiro. Então, fui conversar com professores da universidade, com consultores do segmento e levei um banho de água fria. Todo mundo desencorajou. Falou, não, franquia é para empresa grande, empresa madura. Então, você tem um caminho enorme aí pela frente que melhor você tirar da cabeça. Acabei conversando com tanta gente com esse mesmo discurso que eu fiquei convencido e acabei tirando essa ideia da cabeça. Então fui trabalhar com administração, me tornei, sim, um consultor, acabei indo trabalhar depois no Sebrae. No Sebrae eu me envolvi nesse ambiente de micro e pequenas empresas e vi quantas possibilidades, quantas oportunidades existem nessas empresas e lá também tinha acesso a muita informação sobre franquias e alguns consultores já mais experientes nesse segmento. Eu fui tentando me aproximar, querendo saber informações como que funcionava, mas esses poucos, eram pouquíssimos consultores que atuavam com franquia, eles guardavam todas as informações, as 7 chaves, né? Qualquer pergunta, eles sempre se esquivavam, saíam pela tangente
e nunca davam uma informação para eu poder entender um pouco mais como que é o processo de transformar uma empresa numa franquia. Tanto que eu chamei os segredos da franquia, porque ninguém consegue saber como que é esse processo, fica sempre escondido com esses caras. E nessa mesma época aconteceu um fato bem interessante que me chamou a atenção. A minha mãe é a Aldeni Marli e ela ia no Salão Marli. Então, como é o mesmo nome, né, chamava atenção, a gente fazia algumas brincadeiras. Esse salão era muito longe da minha casa, mas mesmo assim, eu falei, por que você vai num salão tão longe? Eu falei, porque eu gosto, tem um bom preço, um atendimento, um ambiente, eu gosto de lá, então vale a pena mesmo ser longe. Então uma vez eu fui levar, realmente demorava muito tempo para ir e voltar. Um dia ela falou, vou no salão rapidinho e já volto. Eu falei, mas como que você vai rapidinho se é tão longe? Só para ir e voltar demora muito tempo, não dá para ser rapidinho. Ela falou, não, que agora abriu aqui perto, uma unidade do Salão Marli. Eu falei, que legal, os caras estão crescendo. Deve ser bom mesmo. Acho que na mesma semana eu estava dirigindo num outro bairro e me deparo, né? Paro no sinal, eu olho, tem um outro Salão Marli. Falei, nossa, o que é isso? Como que está crescendo tão rápido essa empresa? E eu fui ver, eles utilizavam, né, a franquia, tinham acabado de se tornar uma franquia e estavam crescendo muito e em pouco tempo já estavam com 10 unidades espalhadas pela cidade. E isso faz com que se torne, né, uma referência, uma força dentro da cidade e tudo porque eles utilizaram o franchise. Então eu falei, puxa, eu tenho que conhecer mais sobre como transformar uma pequena empresa numa rede de franquias. Então eu comecei a querer saber tudo sobre franchising. Quando tinha uma palestra sobre o tema que de alguma forma eu fui numa palestra do Marcelo Scherto, né, fantástico consultor, um dos pioneiros do franchise aqui no Brasil, e aquela palestra dele já abriu minha mente para as possibilidades do franchise. Como eu trabalhava no Sebrae, eu tinha acesso ao banco de dados, assim, de conteúdos educacionais de todos os Sebrais do país, e cada um tem um material diferente, então eu fui aprendendo muito, tive acesso a esse conteúdo, pegava livros, às vezes não um livro que falasse de franchising, porque a literatura era muito pouca naquela época, não tinha quase nada falando sobre franchise. Mas às vezes um livro de marketing que eu sabia que tem um capítulo lá que aborda o marketing no franchise. Então comprava um livro inteiro por causa de meio capítulo, de meia página às vezes de conteúdo. E isso foi me dando muita informação teórica, conceitual, que é muito importante. Porém eu só vou conseguir entender isso aqui de verdade se eu for para a prática. E o que era muito legal, eu tive acesso também a uma coleção da revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, que eu sempre gostei de ler, de assistir o programa. Nessas revistas eu comecei a ver que quase toda edição tinha alguma matéria sobre franquias. Então, puxa, são pequenas empresas e sempre está falando de franquias aqui. Porque agora as empresas são grandes nesse momento, mas elas começaram pequenas. Então eles estavam dando essa dica, né? De pequenas empresas poderem se tornar redes de franquias. Pegava uma por uma, todas que tinham alguma coisa sobre franquia e lia, entendia e fui entendendo como que funcionava, as vantagens, os diferenciais, o que dava certo, o que dava errado. Queria ver na prática, então eu pegava aquela matéria e ia pesquisar sobre aquela empresa. Uma que me chamou muita atenção foi uma matéria sobre o Boticário, falando que o padrão de atendimento, eles tinham feito uma pesquisa e definindo uma forma de atender diferente que faria a unidade, né, aquela loja, vender mais. Só que para isso, para aplicar esse modelo de atendimento, eles tinham que fazer uma mudança no layout da loja. Então eles estavam com um programa para fazer uma mudança de layout de todas as franquias, né, do Boticário para poder implementar esse atendimento. Na matéria falava como que era a abordagem, o que gerava isso, né, no comportamento do consumidor para gerar mais vendas. E que isso eles iam replicando para todas as unidades. Eu, caramba, que legal, será que é de verdade, funciona assim mesmo? Peguei o carro, fui numa loja do Boticário e, né, com aquele olhar de observador assim, e vendo que exatamente aquele procedimento existia. Eu falei, pô, que legal, será que é em todas as lojas? Fui para outro shopping, entrei na loja e foi exatamente o mesmo procedimento, o mesmo roteiro, né, de atendimento do cliente. Falei, nossa, que legal, realmente isso é possível, é prático, dá para fazer. E eu fui fazendo isso com outros cases, né, pegava matéria e era uma franquia e falava alguma coisa, eu ia lá na loja visitar, comprava alguma coisa para entender na prática aquele procedimento. E como eu estava muito envolvido com franquias, sempre que se precisava dar um curso, fazer uma consultoria, enfim, qualquer orientação relacionada ao franchising, eu era chamado. E assim, com o tempo, eu acabei me tornando
uma referência neste tema dentro da instituição. E eu pude perceber que existia uma demanda muito grande para atender franquias, mas como funcionário eu não podia atender todos esses clientes porque eu tinha outras obrigações e não podia ficar exclusivamente nas franquias. Mas era isso que eu queria. Então eu saí do Sebrae e montei minha própria consultoria, focada 100% no franchise. E aí eu pude aplicar e ver os resultados de todo aquele conhecimento que eu vinha acumulando. Duas coisas ficaram muito claras para mim. A primeira é que empresas de segmentos muito diferentes passavam pelo mesmo processo para se tornarem boas franquias. Então, independente do segmento, do tamanho, toda empresa precisava da definição do modelo de negócio de franquia, projeções financeiras, manuais do franqueado, COF, contrato, plano de expansão. O que muda é o recheio, é o conhecimento, a experiência de cada uma dessas empresas. Então não importa se é do segmento de alimentação, de varejo, prestação de serviços, micro franquia, todas vão passar por um mesmo processo. E a segunda é que eu precisava dar um jeito para conseguir atender vários clientes ao mesmo tempo, com velocidade e, o mais importante, com efetividade, que realmente pudessem se tornar redes de franquias. E foi aí que eu desenvolvi o meu método exclusivo de formatação e expansão de redes de franquias. Este método eu venho aprimorando nos últimos 14 anos e agora é um método que meus alunos estão utilizando, como você pode ver no começo desse vídeo. E agora eu vou te mostrar como que funciona esse método e por que ele funciona tão bem para pequenas empresas que precisam começar a franquear investindo muito pouco. Pega papel e caneta que vai ter muita coisa para você anotar e dicas aqui práticas para você começar já a aplicar no seu projeto de franquia. Um dos principais erros que eu vejo empresários e até consultores cometerem, e que você não vai cometer porque está assistindo esse vídeo, é começar gastando muito dinheiro com a estrutura da franqueadora. A pessoa se anima e vai lá e já aloca uma sala para ser a sede, contrata pessoas para a equipe de suporte, marketing, atendimento administrativo, móveis, computadores, mas isso mesmo sem ter uma grande rede para atender. Então o que acontece? Que em vez dela ter lucro para reinvestir, ela vai tendo prejuízo. Por isso que no meu método é justamente o contrário. Eu desenvolvi o conceito de franqueadora enxuta, em que você começa com a estrutura mínima e o custo mínimo possível, para que você chegue até as suas 10 primeiras unidades franqueadas com muito mais lucro. E daí sim, você passa a reinvestir esse lucro para aumentar a sua estrutura e fazer a sua rede crescer. Um outro erro que infelizmente é bem comum, eu vejo muito, são de pessoas que querem pegar um atalho, trabalhar menos na formatação da sua franquia. Então elas têm uma ideia que acham que é genial de copiar a COF, o contrato de uma outra franquia do mesmo segmento, trocar o nome e começar a vender franquias, sem passar pelos 7 passos que eu vou te mostrar nessa aula. Essa é a receita do fracasso. Então começa rapidamente a vender franquias, sem o devido planejamento, mas o resultado que vem é dor de cabeça, problemas com franqueados, impasses jurídicos e prejuízo. Então vamos para o nosso método, esse passo a passo completo para você entender tudo, desde o começo até a hora de vender as suas primeiras franquias. São 7 passos e eu vou passar um a um aqui com vocês. O primeiro é a definição do modelo de franquia. Então existem muitas variações. Você vai vender o produto para o seu franqueado revender, ou ele vai comprar de um fornecedor homologado pela sua empresa. Se é um negócio de alimentação, você vai entregar produtos já prontos, ou ele vai comprar e ele vai preparar tudo lá, você vai passar a receita. Então vários detalhes sobre esse modelo de como que vai ser a nossa franquia. E para isso eu utilizo uma ferramenta chamada Canvas, tá? Então o Canvas, ele é um quadro em que qualquer empresa a gente representa nesse quadro com 9 caixinhas aí, 9 elementos. No centro desse quadro está a proposta de valor. Isso é o mais importante. Por que existe a sua franqueadora? Então, você deve fazer 2 Canvas. Um Canvas do franqueado e um Canvas do franqueador. Então, numa visão, você está sendo franqueador e o teu segmento de clientes que está ali no canto são os franqueados. Então, quem que seriam os teus franqueados? Qual que é o perfil de franqueado bacana para sua marca? Por que ele vai comprar a sua franquia? Está na proposta de valor. Qual que é o seu diferencial em relação às outras marcas de franquias ou até mesmo ele montar um negócio igual ao seu sozinho? Essas respostas devem estar aqui na proposta de valor e ela tem sentido para aquele determinado segmento de clientes que é o perfil de franqueado que nós
queremos. Para chegar nesse franqueado, como que eu vou vender franquias? Tem aqui um campinho de canais, depois a gente fala bastante, a gente destrincha toda essa forma de vender franquia, mas os canais, assim, quais os meios que eu vou utilizar para divulgar, para conseguir estes franqueados e para entregar, né, todo o meu suporte, minha orientação para eles. Então, eu vou divulgar onde? Em feiras, em internet, eu vou entregar através de visitas, de consultoria presencial, consultorias online. Então, tá ali no campo de canais. Em cima tem o relacionamento. O relacionamento é depois que ele comprou minha franquia, por que ele vai continuar sendo franqueado? Então, a gente tem que colocar ali os itens que farão com que ele continue sendo um franqueado satisfeito com a nossa marca. E embaixo nós temos ali as receitas, que são as formas de você ganhar dinheiro como franqueador, que pode ser taxa de franquia, royalties, comissão de produtos, venda de serviços, enfim. O lado direito é a parte de mercado, né, que a gente está falando, e a parte esquerda do Canvas é a parte da retaguarda, porque nós temos ali as parcerias chaves, quem que serão os nossos parceiros para essa franquia funcionar bem? Então, temos parceria com advogado, com arquiteto, com fornecedores. Quais são as atividades chaves? O que eu tenho que fazer para que o que eu estou falando lá na proposta de valor, no relacionamento, nos canais que eu vou entregar, que realmente eu consigo entregar? Então, são as atividades e os recursos que eu preciso para que essas atividades sejam executadas. E embaixo, os custos, quanto que me custa ter tudo isso, fazer tudo isso. Então isso, olha, a gente tem um panorama geral, claro que a gente pode mergulhar aí detalhadamente em cada item, mas é para você ter uma visão geral do que é o Canvas do franqueador. E a mesma coisa você vai fazer para o franqueado. É o mesmo quadro, o mesmo modelo, só que daí a proposta de valor é para o cliente do franqueado, que nada mais é do mesmo cliente que você tem na sua unidade original, na sua unidade piloto. Por que as pessoas compram de você? Quem que é o cliente que compra de você? Qual que é o perfil? É mais masculino, mais feminino, classe alta, classe baixa, enfim, 1000 situações que você pode usar para definir esse perfil. E a proposta de valor é por que eles compram de você e é por que eles vão comprar do franqueado, e vai seguindo todos os outros elementos também que a gente comentou aqui para o franqueador, para o franqueado. Com isso, esse modelo definido, esse modelo estruturado, a gente vai para a parte financeira, transformar tudo isso, que era um conceito, em números. E para isso, a gente deve começar pela análise financeira da unidade franqueada. Então, uma simulação, o que vai ser esse negócio do franqueado? Quanto que ele vai precisar investir? Quanto que isso vai dar de lucro para ele, de rentabilidade? Quanto tempo que ele vai recuperar o investimento? Quanto que ele vai conseguir pagar de royalties para que o negócio dele continue sendo lucrativo e mesmo assim seja bom para nós como franqueadores? Quanto que ele vai poder pagar de taxa de franquia para que não prejudique o payback, o retorno do investimento dele? Então, toda essa parte financeira. E olha só o que é interessante. Uma empresa que aplicou o nosso método, o Choripan, né, do João. O João, ele analisou e eles tinham lá um cardápio muito extenso. O Choripan, para quem não conhece, é o pão com linguiça. Então eles têm essa marca registrada, realmente é um produto muito bacana, muito forte. E eles estão crescendo muito bem. Antes de começar a franquear, eles tinham um cardápio lá de várias páginas, muitos itens. Então, controle de estoque complicado, perdia-se muito e tal. Mas enfim, era aquela visão e vendia muito e dava muito trabalho. Então era a percepção, puxa, se eu tirar esses itens aqui, se eu diminuir meu cardápio, eu não vou vender nada, não vou ganhar dinheiro. E quando eles aplicaram o método e fizeram uma análise financeira do negócio, eles viram o seguinte, quase 80% do lucro efetivo do negócio vinha da venda de chopp. Então, era muito relevante, muito impactante o chopp, muito mais do que aquele monte de isso aqui. Dava muito trabalho, tinha muita compra, muita coisa, então dá a sensação de que aquilo ali que está dando dinheiro. Então, quando você faz um recorte, uma análise, você consegue recortar e daí dizer, não, eu posso tirar todos esses itens e ficar um negócio mais enxuto, mais bacana. E daí eles sabem, é o know-how deles, quais os produtos que deveriam ficar, o que tem sentido tanto para o cliente, para atrair pessoas, para dar margem. Então, isso que é o know-how, né, da expertise deles, a experiência deles, que eles conseguiram enxugar o cardápio. E hoje, se você for lá, é um cardápio de 2 páginas, né, uma folhinha de um lado do outro, e tá tudo que eles têm. E assim, os clientes ficam super satisfeitos e eles ganham dinheiro porque eles sabem que itens que eles deveriam colocar, porque eles fizeram a aplicação do método e analisaram financeiramente o negócio. Então, isso é um efeito colateral muito positivo que dá na sua empresa enquanto você está preparando para franquear. Veja só, antes de começar dinheiro franqueando, eles já ganharam dinheiro melhorando o resultado do seu próprio negócio. Quando a gente chega nisso, puxa, no modelo que é bacana, que é bom para o franqueado, bom para o franqueador, a gente vai para o nosso terceiro passo, transferência de know-how. Know-how, a tradução literal, seria ali conhecimento, né? O saber
como, né? Como fazer as coisas. E é isso que o franqueado está esperando, que você ensine ele como que ele deve fazer. É transferir esse conhecimento que você tem para ele. E a gente já tem no método aqui a forma bem direta de como que eu vou fazer essa transferência de know-how, tá? São 3 manuais para o franqueado. É o manual de implantação, de operação e de gestão. De implantação você vai mostrar como que ele monta a unidade, operação, como que é o dia a dia, como que ele abre, como que ele vende, como que ele expõe os produtos, como que ele prepara, como que ele fecha o caixa, como que ele fecha a loja. E o manual de gestão, como que ele gerencia isso como negócio. A maioria dos franqueados, eles não tinham empresa antes, então a gente tem que ter um manual de gestão para ele saber gerenciar aquele negócio. Essa é a base da nossa transferência de know-how. E esses manuais são desdobrados, né, esse mesmo conteúdo em treinamentos para os seus franqueados e para os funcionários dos franqueados. Para dar um apoio, né, realmente no dia a dia, no acompanhamento, na implantação em todo momento, a gente tem aqui o 4º passo, eu chamo de sucesso do franqueado. É uma consultoria de sucesso do franqueado. Para mim, a figura do consultor de campo já não tem mais sentido. Consultor de campo é aquele cara que vai visitar e vai fazer um checklist e tal, e não aparecer. Não, a gente precisa mais do que isso. Eu não preciso de um consultor, eu preciso de um consultor que vai trabalhar para o sucesso do franqueado. E no nosso método é assim. Ele vai ter que ter, sim, um checklist, faz parte, vai ter que ter uma frequência, mas pode ser tudo online, ou pode ser algumas coisas que sejam até presenciais. Mas eu tenho que mostrar, definir como que isso vai acontecer. Então esse é o 4º passo, né, que é esse serviço de sucesso do franqueado, em que a gente tem as consultorias, tem um serviço de atendimento através de um software de gestão, de integração, de conexão com os franqueados, através de um telefone, através, enfim, de vários meios para que o franqueado se comunique com você e você vá dando esse apoio para ele avançar no negócio. Então esse é o nosso 4º passo, definir todos esses processos do franqueador. Além disso, eu tenho que fazer essa programação dessas consultorias, eu tenho que preparar uma convenção anual, por que eu vou fazer isso, como que eu faço isso, então tem que estar tudo definido nesses processos seus como franqueador, como que eu homologo fornecedores, como que eu faço as parcerias, toda essa parte é o passo 4, que é você ser um franqueador, como que eu sou um franqueador. Aqui um detalhe, que às vezes tem consultorias que a pessoa contrata, a empresa contrata e ele entrega lá os manuais do franqueado, entrega os documentos jurídicos, então no final você contratou e recebeu um monte de papel, um monte de documento, né? Um monte de arquivos, mas você não aprendeu a ser um franqueador, tá? Mas eu como franqueador, o que que eu faço aqui? O que que eu faço se acontecer isso, como acontecer aquilo? Então no meu método tem esse 4º passo, é focado nisso, em ser um franqueador. Com tudo isso pronto, a gente vai para o 5º passo, que é formalizar a sua franqueadora. Então aqui tem muita dúvida, eu tenho que ter uma outra empresa, é a mesma empresa? Qual que é a atividade dessa empresa? Então eu já vou te dar aqui mais uma informação aqui, é um conteúdo mesmo para você saber como fazer o negócio. Você deve abrir uma outra empresa que é a sua franqueadora. E essa franqueadora, ela tem atividade de gestão de ativos intangíveis não financeiros, tá? E a princípio você deve colocar só essa atividade na empresa e ela que vai fazer toda a venda de franquias, a relação com os franqueados, cobrar royalties, enfim, toda essa a parte organizacional da sua franqueadora é através dessa empresa. Na formalização ainda tem um outro item que é muito importante, que é a marca. Então essa franqueadora deve ser a dona da marca que será franqueada. Então se ela está em outra empresa, você vai ter que deixar com que essa empresa franqueadora ela seja a proprietária da marca, do registro da marca no INPI, que é o Instituto Nacional, né, de Propriedade Industrial. E quando você já estiver com a franqueadora toda estruturada no sentido, né, formal, legal, que é ter o CNPJ com a atividade correta, ter o registro da marca que você vai franquear, a gente vai para um próximo passo, que são os documentos jurídicos. Então existe uma lei de franquias no país, é a Lei 13.966 de 2019. Essa lei ela entrou em vigor em 2020 e substitui a lei antiga que era de 94. Na essência ela mudou pouca coisa, teve alguns detalhes a mais. E manteve a exigência, a obrigação da COF, que é Circular de Oferta de Franquia. Esse documento é importantíssimo, é fundamental, não tem como você franquear um negócio sem ter a sua COF. Então a COF, a própria lei, ela determina que informações que você deve colocar lá, por exemplo, qual é a história da empresa, quem são os franqueados atuais, quem são os franqueados que saíram da rede nos últimos 24 meses, quais são as regras de território, quais os valores, taxa de franquia, royalties, enfim, uma série de informações sobre a sua franquia. A lei determina que você deve colocar lá na COF. E anexo à COF tem o contrato de franquia, em que você vai
né, formalizar a relação, a venda da franquia com essa pessoa interessada para ele se tornar um franqueado. Como a venda vai acontecer no momento, né, assim que a pessoa se decidir, depois no próximo passo eu vou destrinchar bem a questão da venda, no momento em que ela ainda não tem um CNPJ, ela ainda não abriu a empresa, ela conheceu tua franquia, pô, que bacana, eu quero, recebeu a COF, passaram os 10 dias, a lei determina que você tem que esperar 10 dias depois que a pessoa recebeu a COF para assinar o contrato. Então, passou esses 10 dias, você pode assinar o contrato, receber a taxa de franquia e nesse contrato é feito com a pessoa física dela, porque ela ainda não tem o CNPJ. Mas depois, você vai ter que prever já no contrato uma cláusula prevendo que ela abra a empresa, que será a empresa franqueada, e daí seja feito um aditamento a este contrato. Ou seja, vai substituir com um outro documento a pessoa física pela pessoa jurídica, porque a relação de franquia é pessoa jurídica com pessoa jurídica. Isso é uma das grandes vantagens, na verdade, né? Porque ficam CNPJs separados, independentes, os funcionários do franqueado são os funcionários dele, os impostos que ele tem que pagar são dele, então a responsabilidade, realmente, cada um se responsabiliza pela sua unidade, porque isso é muito bom, porque você consegue crescer, mas né, você não tem a participação lá nesses riscos trabalhistas, tributários, enfim, dessas unidades. Então, para que isso aconteça de uma forma correta, tem que ser o contrato com a pessoa jurídica e por isso que a gente tem esse aditamento posterior e já previsto na cláusula dentro do contrato de franquia. Além disso, existe um estatuto do fundo de marketing, porque se você tiver na sua franquia um fundo de marketing, que é aquela contribuição que os franqueados fazem para divulgação, para marketing da rede, para a promoção da sua marca, deve ser um documento que estabelece as regras, como que você vai usar esse dinheiro, como que você vai prestar contas desse dinheiro para essa rede de franqueados. Nesse momento, a gente concluiu todo o processo de formatação da franquia, revisando rapidamente o modelo de franquia, utilizando o Canvas, as simulações financeiras do franqueado e da franqueadora, a transferência de know-how de conhecimento para o franqueado através dos manuais e dos treinamentos, os processos de franqueador, como é ser um franqueador, o serviço de sucesso do franqueado que você vai fazer, os canais de atendimento, de interação, os eventos, treinamentos extras, convenção. Daí a gente vai para a formalização desta franqueadora com um CNPJ próprio, com a atividade correta e com a marca, e os documentos jurídicos exigidos pela lei. Tudo isso pronto, chega o momento de vender franquia, de efetivamente colocar a sua marca no mercado. Então, esse é o nosso passo 7 e é um passo bastante importante, né? Porque não adianta a gente formatar se a gente não vender. Então, aqui é preciso fazer um planejamento primeiro de como que vai ser esta expansão, como que isso vai acontecer. A gente chama de expansão porque na franquia, eu não quero só vender a franquia, para quem tiver dinheiro compra. Eu quero expandir na região de interesse da minha marca e para as pessoas que têm o perfil adequado para serem meus franqueados. Então isso faz com que o nosso processo de venda ele seja um pouquinho mais complexo, porque eu não estou só vendendo, mas eu estou também selecionando. Daí, para isso, tem um mecanismo aqui, uma estrutura que eu chamo da ópera da expansão, porque são 4 etapas. Começa com a divulgação, a captação de interessados. Depois dessa captação, a gente precisa fazer o encantamento, precisa mostrar para ele que realmente ser um franqueado da nossa marca é a melhor coisa do mundo. Depois que ele está encantado, ele realmente quer muito, a gente vai fazer a seleção para ver se realmente eu quero também esse franqueado, como essa pessoa como sendo um franqueado. E, por fim, a gente faz o fechamento da venda, estabelecendo todo o processo formal ali, burocrático, de legislação, pagamento de taxa de franquia e a assinatura do contrato. Então, são esses 4 atos que compõem a nossa ópera de expansão e para isso funcionar bem, a gente tem que ter um planejamento, definindo aonde que eu vou divulgar, como que eu vou divulgar, quanto que eu vou gastar, quais os meios, pode ser feiras, pode ser internet, pode ser rede de relacionamentos, pode ser utilizando franqueados já para divulgação. Enfim, tem uma série de estratégias, de ações para você fazer para conseguir expandir e crescer a sua rede. No meu método aqui a gente já faz toda uma estratégia montada para que você venda 10 franquias no primeiro ano, certo? Então, depois que você formatou, tem uma estratégia de começar vendendo para as pessoas mais próximas, clientes, família, amigos,
porque elas conhecem você, conhecem o teu trabalho, conhecem o seu produto, conhecem o seu serviço. Depois, você vai fazendo uma ação programada já de marketing, de feira, de roadshow, para que consiga ir encaixando, né, vários meios de divulgação para perfis de franqueados e assim você vai fazendo a sua trajetória de vender essas 10 franquias no primeiro ano através de um planejamento bem estruturado. E o que é interessante? Muita gente fala, tá, eu formatei, mas quanto que eu vou precisar de gastar de marketing para divulgar, para conseguir vender isso? A nossa filosofia é a franqueadora enxuta. Então é começar pequeno, gastando pouco e com crescimento exponencial. Então quando você começa a vender para o primeiro grupo, que são familiares, amigos e clientes, você gasta muito pouco, é mais trabalho, né, de divulgar para a rede de amigos, de famílias, os clientes mesmo que podem estar interessados. Então, se desse grupo você conseguir vender 2 franquias, já entram 2 taxas de franquia. Com esse dinheiro, você reinveste para daí fazer ações de marketing. Faz ações de marketing, vende mais 2. Mais dinheiro que está entrando. Você investe para participar de uma feira, para fazer um evento de roadshow. Então, com o próprio resultado das vendas das franquias, você vai reinvestindo para fazer o crescimento da sua expansão. Claro que quando chegar nesse número, que a gente defende que sejam 10 no primeiro ano, por quê? Você não deve crescer também tão rápido em que você não tenha uma bagagem como franqueador, uma estrutura de franqueadora para dar um bom serviço de sucesso do franqueado, de orientações, de encaminhamentos, de montar tudo isso. Então crescer talvez mais do que 10 no primeiro ano pode acabar te gerando problemas. Então por isso que a gente chega nesse número. Depois sempre o crescimento exponencial. Então no segundo ano você já pode crescer mais do que 10 e talvez daqui a alguns anos esteja crescendo 50, 60, 100 num ano só. E não deve ser muito menos que isso, porque justamente você precisa, no nosso método, que é você começar pequeno e com pouco dinheiro, você precisa ter uma certa velocidade de crescimento para ir recebendo taxa de franquia e royalties e com esse mesmo dinheiro você ir estruturando, reinvestindo tanto no seu marketing para vender mais franquias quanto na sua estrutura de atendimento e de apoio aos seus franqueados. E agora que você já conheceu o meu método, você tem a oportunidade de aplicá-lo diretamente na sua empresa e fazê-la crescer. Assim como fizeram os alunos que eu mostrei no começo, você pode ter acesso às ferramentas, às aulas completas, orientando em detalhes cada um desses passos que você tem que tomar e assim fazer a sua empresa crescer. Como eles estão fazendo, espalhando a marca por todo o Brasil, vendendo franquias, assinando contratos. É um curso 100% online, então você pode acessar e assistir de onde você quiser, através do tablet, celular, do computador. E a partir do momento em que você faz a inscrição, você já tem acesso ao curso, já pode começar. Você pode ver e rever essas aulas, são aulas gravadas em vídeo, além de uma série de documentos, arquivos, planilhas, modelo de manual, modelo de contrato, tudo disponível para você acessar e fazer a sua formatação. Você tem acesso ilimitado durante um ano. Pode ver, rever quantas vezes quiser, sem nenhum problema. Então tá tudo ali pronto para você fazer a sua formatação. E se no meio do caminho você tiver uma dúvida para o seu negócio ou tiver qualquer dúvida sobre esse processo, não tem problema. Na plataforma do curso, embaixo de cada aula tem um campo para perguntas, você pode mandar sua pergunta por ali, eu mesmo que respondo todas as dúvidas dos alunos ali na nossa plataforma. Então você tem esse canal aberto através do curso para tirar todas as suas dúvidas sobre o processo de formatação da sua franquia. E agora eu quero te convidar a conhecer, dar uma espiadinha no curso por dentro. Então a gente usa essa plataforma, olha só, os módulos todos estruturados para você seguir numa sequência, um passo a passo muito fácil, muito tranquilo para você trabalhar. E o primeiro módulo, temos aqui uma imersão no mundo do franchise, o que é franquias, tendências, como que esse mercado funciona. Está tudo detalhado aqui, explicado aqui, de uma maneira muito profunda, as orientações para você definir o seu modelo de negócio de franquia. Lembra que eu falei lá que no método, né, a gente tem que fazer o Canvas, então tem aqui, já tem planilha de modelo do Canvas, do franqueador, do franqueado, e aulas detalhadas explicando cada uma daquelas caixinhas, o que é importante ali, como que você define para a sua empresa, para a sua marca. Então você sai desse módulo 1 com a sua empresa, com o seu desenho de modelo de franquia já bem estruturado, bem definido. E daí você vai para o módulo 2. Lembra o que você precisa fazer? Definir taxa de franquia, de royalties, isso com base em lucratividade, rentabilidade, payback do franqueado. Então, aqui a gente tem uma planilha que é muito automatizada. Então tem aulas em que eu vou te mostrar como que você preenche cada campo
e automaticamente a planilha vai te calcular os valores e você vai poder tomar as suas decisões de definição de taxa. Inclusive, se o teu negócio não estiver tão lucrativo aqui, tão interessante, a gente tem orientações, dicas de como que você pode melhorar esses números, incluindo um conjunto de aulas sobre precificação. Será que o preço que você está vendendo teus produtos, seus serviços está correto? Tem aula e tem planilha aprofundando esse tema também para melhorar o seu negócio. Se você já chegou no modelo financeiro bacana para você como franqueador e para os seus franqueados, vai para o módulo 3, em que tem a estrutura da franqueadora. Ali a parte formal, o registro da marca. Se você ainda não tem, como que você pode fazer você mesmo pedido de registro da sua marca no NPI? Como que você vai formalizar a sua empresa? Qual a atividade? Qual que é a estrutura necessária? Eu já te adianto aqui que a estrutura é mínima, que é o nosso método da franqueadora enxuta, é sempre começar com o mínimo possível. Então, basicamente, você vai precisar de 2 pessoas. Uma pessoa para fazer a parte de expansão, de vender franquia, e uma pessoa para dar o apoio, o suporte para o franqueado. Eu sempre sugiro que essas pessoas sejam os sócios da empresa, ou o sócio e um proprietário e um profissional, já um funcionário de confiança, né? Ou enfim, até alguém que se contrate para te ajudar. Mas você, como empresário, deve estar muito envolvido nessa atividade, então você vai ver que talvez você não precise contratar ninguém para começar a sua franqueadora e não precisa ter uma sede, sabe, um escritório, você não é necessário no momento inicial. Depois que você for crescendo, você vai ganhar muito dinheiro e daí sim você começa a investir em infraestrutura, em prédio, em sala, em ferramenta. No começo a gente vai sempre pelo mínimo possível. No módulo 4, aqui você vai aprender a ser um franqueador, ser uma franqueadora. Existe um ciclo de vida do franqueado dentro de uma franquia, ele começa animado, depois ele desanima, mas a gente já sabe disso, então a gente já prevê, eu já vou te contar como que isso acontece e qual que deve ser a sua postura para que a tua franquia tenha uma vida longa e tranquila. Então, o que você deve fazer? Serviços de apoio ao franqueado, serviço para o sucesso do franqueado, como que funciona essa consultoria que você deve prestar, as convenções anuais de motivação e de conteúdo para essa tua rede. Você ser um franqueador, eu mostro neste módulo 4. E daí a gente pode ir para o módulo 5. No módulo 5 você tem os manuais do franqueado. Então isso aqui todo mundo fica, puxa, como que eu vou fazer o manual do franqueado? Nunca fiz o manual, não tenho ideia para onde começar. Olha só, são 3 manuais que você tem que fazer e eles estão lá com aulas detalhadas e além das aulas, um arquivo Word pronto com modelo básico para você só ir adaptando para a sua franquia, para o seu negócio. Então fica muito fácil para você realmente, né, todas as dificuldades que a gente viu que as pessoas têm. Como que é o manual? Tem lá já o modelo. Eu não quero partir do zero, já está pronto, já tem vários os itens lá e exemplos para você ir só adaptando para o seu negócio e as aulas explicando detalhadamente como que você vai fazer essas adaptações e essas complementações para a sua marca. Então é um módulo incrível ali, de muito valor que tem dentro do curso. E vamos para o módulo 6, são os documentos jurídicos. Então os documentos jurídicos, a COF, a circular de oferta de franquia, também como que eu vou fazer, como que eu vou começar, eu queria ter uma referência, um modelo. Tem lá, nós temos modelo de COF, modelo de contrato, modelo de estatuto de marketing, e além dos modelos, todos, né, já atualizados de acordo com a nova lei de franquias, as videoaulas explicando. Lá no modelo tá assim, por que tá assim, se você fizer desse jeito, se você fizer do outro. Então é um material muito rico, muito detalhado. Tudo que eu aprendi nestes 14 anos trabalhando com redes de franquias, eu coloquei e está acessível ali para você dentro desse curso. E por fim, nós vamos para o módulo de expansão. Esse módulo é muito rico, porque a gente quer ver realmente a sua franquia crescendo. Então tem todo um planejamento. Olha só esse documento, esse plano já pronto, estruturado, dizendo o que você tem que fazer em cada momento para que você consiga vender as suas 10 franquias e realmente consolidar a sua franqueadora, poder dizer essa é uma franqueadora de sucesso. Então, além de ter o arquivo de modelo já de um plano de expansão para o primeiro ano, tem as aulas explicando e tem todo o conteúdo necessário que você precisa para entender cada uma dessas etapas e colocar imediatamente em prática na sua franquia. Não acabou ainda por aí. Nós temos uma série de bônus se você entrar no nosso curso agora. Nós temos uma aula bônus de como fazer o fechamento da venda de franquia. Tem uma das maiores consultorias de vendas do país, é Sucesso em Vendas, tem clientes como Renault, Casas Bahia, todo mundo que é grande contrata esses caras, é uma empresa que tem mais de 30 anos e um dos sócios proprietários dessa empresa montou uma aula que é bônus aqui para nós,
especificamente como aplicar o método deles para a venda de franquias. Está lá, pronto e disponível para você. Uma aula também de arbitragem, como que eu posso usar a arbitragem na franqueadora. Eu nem vou entrar em detalhes aqui, mas é a melhor forma de resolução de conflitos com seus franqueados, de prever isso. Tem lá também com modelo de cláusula, como que você vai deixar seu contrato ainda mais refinado. Tem um curso completo de fluxogramas, de mapeamento de processos. Como que eu vou fazer um processo da minha empresa? Minha empresa ainda não tem nada, está tudo na minha cabeça, mas não tem nada. Como que eu vou passar isso para o franqueado? Nós temos um curso, já que eu ensino a utilizar um software gratuito para você fazer os seus fluxogramas, montar todos os teus processos na sua empresa. Temos ainda um mini curso de marketing digital para venda de franquias, em que você vai aprender como fazer anúncios no Facebook, no Instagram, no Google. Então, tudo preparado realmente para que a sua venda aconteça de uma forma muito consistente. É você querer fazer e colocar o seu esforço aí, a sua prática, né, no negócio, para a sua franquia decolar. Tudo isso é muito rico, muito detalhado, mas pode ser que ainda você tenha dúvida. Nós temos uma garantia de 7 dias. Então você pode entrar, acessar, começar a assistir às aulas e ver o conteúdo, ver os modelos de exemplo que nós temos ali, e daí você decide, se você não quiser mais, puxa, não gostei, em até 7 dias, é importante, é esse limite, você pode ir lá pedir o cancelamento e o teu valor investido é integralmente devolvido. E se você quer realizar o sonho de se tornar um franqueador, de fazer a sua empresa crescer através do sistema de franquias, clique agora aqui em fazer minha inscrição, dê esse passo e comece a sua jornada para se tornar um franqueador de sucesso. Eu te espero lá.